Você sabia que nós somos sempre testados pela espiritualidade o tempo todo, em todos os lugares? Você já reparou que na sua vida as mesmas situações, às vezes de injustiça, ou de violência, ou de calúnia, de rejeição, elas sempre se repetem? Vou dar um exemplo meu pessoal. Durante muitos anos eu me dedicava muito às pessoas. Eu gostava de ajudar, eu gostava de estar disponível. E geralmente o que acontecia um tempo depois? As pessoas não davam a prioridade que eu dava para elas. E essa situação sempre se repetia com pessoas diferentes em ocasiões diferentes, mas o pano de fundo sempre era que eu me dispunha sempre às pessoas e depois eu era rejeitada ou não era tratada como uma prioridade, a qual eu fazia para o outro. Mas fique até o final do vídeo que no finalzinho eu vou contar a minha interpretação que eu tive desse teste que o universo me trouxe, que aliás é um dos testes que a vida nos traz. Abençoada bruxa que está me assistindo nesse vídeo, seja muito bem-vinda ao canal Leva a Luz Magia. Eu sou Carla Blanc, bruxa e dirigente espiritual das Medicinas da Floresta. Eu estou aqui para te ensinar e te ajudar a você se tornar uma bruxa consciente, intuitiva, com conteúdos de espiritualidade, magias, feitiços e conhecimentos espirituais e místicos no geral. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, siga nossas redes sociais para receber cada vez mais conteúdos. Nós somos buscadores espirituais. Nós estamos sempre buscando por conhecimento através de livros, vídeos, lives, até mesmo esse vídeo que você está me assistindo nesse momento. Fácil é se a nossa evolução só dependesse desse conhecimento, de você ler um livro ou você estudar qualquer assunto. Mas não, o universo traz situações para nos testar, para colocar em prática tudo aquilo que a gente estuda. E faz parte da evolução. Se a gente pensar que estar nesse mundo é uma oportunidade prática de aprendizado, o que muitas vezes não nos possibilita estar na erraticidade quando nós estamos desencarnados. Então aqui é uma forma palpável da gente viver as situações através da matéria, dos relacionamentos, né, dessa dinâmica da vida, para que a gente aprenda cada vez mais. Eu quero que você me responda aí nos comentários se você já percebeu alguns testes que o universo traz para você e se realmente você já observou, se você já aplicou ou não, se esses testes ainda estão repetindo na sua vida. Alguns testes até nós conseguimos identificar, né? O que é muito fácil, mas outros eles são muito sutis. Eu vou dar um pequeno exemplo dessa sutileza. Você está com uma amiga conversando sobre a espiritualidade, porque é o assunto que você gosta, você domina, né? Você tem identificação, então você está falando lá que você é uma pessoa muito humilde, muito resiliente, que você se coloca como uma aprendiz na vida e nesse momento você no telefone com ela, chega a sua filha com a liçãozinha de casa na mão e fala: mamãe, eu não entendi isso daí, você pode me ensinar, me ajudar a fazer lição de casa? E aí eu olho para ela e falo assim: você é uma burra, isso daí é a coisa mais simples do mundo, você não entende nada na escola, você não aprende nada. Olha como é as coisas, cadê a humildade, resiliência de você se colocar numa condição de aprendiz? O que você provou para a espiritualidade nessa sua atitude? A soberba, a arrogância e a prepotência. Totalmente ao contrário de tudo que você acabou de falar para sua amiga. Então, não adianta a gente falar da boca para fora que é um alecrim dourado, que é super bem resolvido, mas se nas nossas condutas no dia a dia, que são os verdadeiros testes da espiritualidade, nós não passamos. Veja bem, para a gente evoluir, nós precisamos passar por esses testes. E justamente por conta disso, eles sempre acabam se repetindo. Às vezes a pessoa leva a vida inteira repetindo o mesmo teste e ela não passa de degrau.
Você não vai ser um pouquinho mais avançada se você não trabalhar questões primárias ali. E não adianta ter essa comparação entre um e outro, porque cada um de nós é diferente, cada um em outras vidas trouxe determinadas bagagens, experiências e é completamente diferente. Não dá para dizer, esse lá é mais evoluído do que aquele. Não, são experiências diferentes, degraus diferentes e tá tudo certo. Por isso que a gente fala que da boca para fora não adianta a gente ser namastê e gratiluz, você estar num ritual de ayahuasca abraçando todo mundo, você estar num centro espírita lá, né, falando com os mentores, trabalhando desobsessão na mesa mediúnica. Não adianta você estar num terreiro ali onde é amor e caridade e sair de lá e ser arrogante, ser estúpido, brigar com o irmão em casa, com o pai, com a mãe. Você veja o contraste. Não é porque você está seguindo um caminho espiritual que você é uma pessoa realmente espiritualizada, conhecedor, porque é a prática que vai determinar isso. E o universo traz cada vez mais esses testes para a gente ir vivendo. E é muito legal a gente observar na nossa vida esses testes acontecendo, estar lúcidos e vigilantes em relação a ele. Porque somente assim a gente vai conseguir avançar cada vez mais, degrau por degrau, na nossa evolução, se é isso realmente o que você quer. É muito interessante nós observarmos, né, em relação, por exemplo, à arrogância. No exemplo que eu citei agora há pouco, da pessoa que se falou humilde, né, aprendiz, mas foi arrogante com a filha. Veja, muitas vezes a gente nasce no meio de uma família desajustada, tóxica, ou com um traço muito forte de alcoolismo, ou de violência, ou de ganância, soberba. Cada família tem um foco principal ali. Você não caiu de gaiato nessa família. Tem duas hipóteses nessa situação. Ou você tem uma energia que ressoa com os demais, é afim, né? Ou você está lá para aprender através de um espelho bem grande, que é a família, para você não repetir ou para você descobrir o seu alto valor. Por exemplo, uma família que tem uma tendência a jogar muita culpa, por exemplo, no outro, né? De ser uma família abusadora. Esse ser que está na família, ou ele também pode ser um abusador, ou ele pode ser uma pessoa extremamente abusável. Então ele vem numa família de abusadores, né? Às vezes um abuso psicológico muito grande, para ele descobrir o alto valor, para ele aprender a se defender e não se colocar numa condição de uma pessoa culpável, numa pessoa inferior. Então tem esses dois contrastes, ou ele tende a ser um abusador, né? Aí tem uma afinidade, ou tem alguma coisa que ele precisa, através desse contexto familiar, aprender e desenvolver. Esse é o primeiro teste que o universo traz para todos nós. A convivência familiar é essa mini sociedade. E claro que muitos pais e nós mesmos entramos automaticamente nesse contexto e nem percebemos. Desde que assim, vamos dar um exemplo que os pais já são bem evoluídos espiritualmente, têm essa percepção e já passe isso para os filhos. O que é muito legal, mas isso é uma minoria ínfima de acontecer. O que geralmente acontece em todas as famílias é os filhos repetirem sempre o padrão dos pais no automático, sem fazer a reflexão do que é bom para si ou não, o que vale a pena, o que ressoa a minha energia com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Isso daí me faz bem, essa conduta, esse comportamento que eles têm, esse estilo de vida deles ressoa comigo ou não. Cada um vem aqui nessa terra para se desenvolver e para se descobrir, mas nós estamos inseridos no meio familiar, onde ali existem ferramentas para a gente descobrir os nossos potenciais. E veja, cada um da família se torna uma referência para nós, seja ela positiva ou negativa, ou ambas mesmo, né? Uma pessoa lá, um pai, ele tem qualidades e ele tem defeitos. E justamente por conta disso, os defeitos eu observo e não repito como pai, ou como companheiro, ou como homem.
E tem qualidades que eu vou incorporar, que eu admiro, que eu gosto, que ressoam comigo. Então esse é o primeiro teste que o universo traz para você na convivência familiar. Veja que tudo que nós vivemos é aproveitado pelo universo, principalmente as coisas ruins, como nós dizemos, os problemas, porque aí são as chaves, as oportunidades para a nossa evolução. Aqui nós estamos no mundo de provas e expiações ainda, então essas provas, esses testes fazem parte desse holograma que foi feito aqui no planeta Terra, nessa matéria densa, para a gente exercitar esse aprendizado. Os exemplos, principalmente da família como da sociedade, eles são mais palpáveis da gente aprender. A gente aprende mais vivenciando do que você lendo ou vendo um vídeo. Por isso que essa escola da vida, ela é muito preciosa para você aprender através dessa dinâmica o seu autodesenvolvimento. Nós somos testados durante a nossa encarnação, nós somos testados quando desencarnamos no plano astral e nós somos testados inclusive em desdobramento ou o que as pessoas chamam de sonhos para alguns, né? Onde nós passamos por simuladores de testes no astral, onde é criado cenário e situações para a gente vivenciar as nossas condutas que estão no nosso subconsciente. Vou dar um exemplo para você aqui. Vamos dizer que você queira dar na cara daquele seu parente que você tanto odeia. E você já é um ser gratiluz espiritualizado, então você já não vai mais fazer isso aqui. Porém, quando você sonha ou, está em desdobramento no astral, é criado lá um cenário onde aparece esse seu lindo parente na frente te provocando e te tirando da sério. O que nós fazemos quando não estamos na consciência? Nós agimos pelo impulso do nosso subconsciente, que é o que? Dá na cara desse parente, simples assim. E você vê que maravilhoso, por mais que você tenha avançado um pouquinho esse degrau, que na matéria, nessa encarnação, você já não vai fazer isso, mas mais um pouco você precisa ainda ter atenção em trabalhar a questão das suas crenças, o que te leva a você, no seu sonho, de ter essa reação com esse parente. Então, é uma atenção que aquilo ainda não está muito bem resolvido dentro de você. Você simplesmente conseguiu conter aqui. E quando nós desencarnamos, o que nós levamos são nossos estados de consciência do nosso subconsciente. Aquilo que está na fonte primária, na raiz da coisa. Não adianta ser lindo, maravilhoso aqui, sendo que quando você está sonhando, você tem desvios de conduta sexual, que você tem de infidelidade, de violência, bebedeira, roubo, desonestidade e corrupção, porque é justamente isso que vai determinar quando você desencarnar a que frequência astral você vai. Umbral, uma colônia, então não adianta a gente escapar muito disso. A observação é ver justamente a sua conduta nos seus sonhos. Quando você acordar e falar, meu Deus do céu, eu estava roubando um banco, opa, é uma atenção aí que você tem que ter cuidado. Falar, poxa, que índole minha que me faz eu agir nesse comportamento. E não se culpe por isso. Veja que você é um espírito que está em desenvolvimento aqui na Terra, num planeta de terceira dimensão. Nós saímos de um planeta primário, nós ainda estamos em desenvolvimento, não é nessa vida que você já vai ascensionar e virar um anjo celestial, divino, numa consciência crística. Vá com calma com você. Mas é interessante a gente já ter essas observações e fazer esse estudo de autoconhecimento. Então, como eu estava dizendo, perceba que esses testes, eles tendem a se repetir e se você não avançar e não entender e não tornar essas mudanças naturais, eles vão se repetir. Você não avança um próximo degrau. Uma outra forma também da espiritualidade nos testar, então tem o teste mesmo do próprio universo, que traz essa escola para todo.
tem o teste dos nossos mentores espirituais. É aquele momento que você faz tua oração e você pede assim: nossa, mentor, meu guia espiritual, eu quero tanto dirigir um trabalho de liderança espiritual ou abrir uma ONG para ajudar os outros a fazer a caridade. A partir do momento que você solicita, mostra o seu desejo, eles vão observar e trazer testes para você também, para ver se você está madura e apta para exercer esse tipo de trabalho. Começa pelo teste. Como que você é em casa, sua conduta? Você é caridosa, você é fraterna, você ajuda o teu próximo, você dá o ouvido? Ou você quer mostrar que você é a hierarquia da casa, que você é a grande autoridade, a grande mãe, o grande pai e que os outros precisam te respeitar? Comece, por exemplo, de pouquinho de você participar como voluntária de uma ONG, de um centro espírita ou de qualquer outra casa, seja mesmo até uma igreja. Comece a limpar o banheiro, varrendo um chão, dobrando uma roupa de doação para depois chegar num nível de liderança. É essa a lição que os mentores espirituais vão te trazer como teste. E não adianta você ter um monte de conhecimento e faculdade se você não tiver a resiliência de começar de baixo. É aí que eles vão ver se realmente você está apta ou não. Pode ser também que você esteja me questionando agora, falando: Carla, mas eu conheço uma porrada de dirigente espiritual que não vale nada. E por que estão com merecimento de estar num lugar desse? Também eu digo para você, é uma prova, uma expiação muito mais pesada da qual você está passando hoje de humildade. Porque ele está trabalhando a avareza dele, ele está trabalhando o poder e não pense que as coisas saem impunes. Ele pode ter uma legião de pessoas seguindo ele pode estar nadando em dinheiro, ele pode estar na soberba dele. Mas a vida em contrapartida, ela precisa criar o equilíbrio e ela tira coisas dessa pessoa. Então, provavelmente, esse dirigente espiritual pode apresentar problemas familiares, de saúde, coisas quebrando em casa, carro estragando. É como se fosse um fluxo, onde é aquela torneira aberta que vai vazando e vai saindo água e vai. Então, não adianta ele querer ter muito dinheiro, muito status, muito poder, sendo que a coisa está esvaziando por outro lado, por outro canal. Então não pense você que pela espiritualidade tudo sai de uma forma ilesa. Outro teste que nós passamos também são através dos obsessores. Então, recapitulando, nós somos testados pelo próprio universo, nós somos testados pelos nossos mentores espirituais e nós somos testados pelos obsessores. Eles ficam olhando assim, falando assim: vamos ver se ele não vai cair em tentação em tomar um porre, cair na droga de novo, roubar, ser desonesto, ser corrupto, ser um abusador, ser arrogante. Eles criam, sim, ideias e imagens na nossa cabeça para nos induzir ao erro. Eles nos observam o tempo todo, eles nos conhecem. Então, muitos que estão no meio espiritual, nesse caminho ou frequentando alguma casa, são muito testados pelos obsessores. Aquele que vai num centro espírita vai falar: vamos testar ele para ver se ele é todo bonzinho, caridoso dentro de casa. Não é no centro espírita. Vamos ver se lá aquele filho de corrente num terreiro de Umbanda está sendo uma pessoa caridosa lá fora, que está seguindo os preceitos que o terreiro prega. Tem que ver tudo isso. Eles observam o tempo todo. Eles sabem exatamente as nossas falhas, as nossas fraquezas, aonde está aquela feridinha, aonde está aquele desvio de conduta. Nós somos também estudados o tempo inteiro pelas sombras. Não pense você que por você frequentar qualquer lugar espiritual que você está protegido. Lembre que existe a lei do livre-arbítrio e precisa ser respeitada. Outra lei que entra em conjunto com o que eu acabei de falar do livre-arbítrio é justamente a lei da ressonância.
Aonde está a sua frequência, está a frequência do astral. Então, se você sair do terreiro e chutar um cachorro na rua, destratar alguém, não for gentil, é para essa frequência umbralina que você está ressoando. E os seres celestiais, os orixás, as entidades, os mentores vão respeitar essa sua frequência. Nós queremos chegar no mais alto degrau da evolução, ou numa liderança espiritual, ou ser aquele mega conhecedor das coisas, super intelectual, que conhece desde a linha do Oriente até as religiões afros, até as medicinas da floresta, né? Isso tudo são pompas, mas a gente precisa ser humilde e começar de pouquinho. Comece a ajudar em casa, a lavar uma louça. Está ganhando R$1.000 por mês no primeiro salário? Ajude com 100 em casa. Paga uma pizza para a mãe e para o pai. Isso não é um favor que você está fazendo. É seu dever como integrante da família. Você está numa mini sociedade onde todos estão colaborando pela integridade e através da cooperação. A gente tem uma ideia que pai e mãe está o tempo todo somente para servir e a gente esquece que nosso papel de dar também é obrigação, sim, para depois você começar a fazer realmente uma caridade para o próximo. Começa sempre dentro de casa, começa sempre dentro de você, no seu quarto, no seu íntimo, as suas condutas. Começa a vigiar os seus próprios pensamentos. São pensamentos maldosos? São pensamentos egoístas? São pensamentos gananciosos? É esses testes que vai ser levado na nossa vida o tempo inteiro. Observe isso. Nós somos testados também com a nossa fé. Aposto que você passou por aquele problema sério financeiro e que você não confiou que as coisas iam dar certo. Aquele problema de saúde, aquela fatalidade, aquela escassez que você não soube fazer a entrega. Eu demorei muito nesse teste de fé, de aprender a confiar, porque é muito fácil você dizer: eu acredito em Deus, eu acredito na espiritualidade, nos meus guias, nos meus mentores, eu acredito. Mas quando você passa pelo teste de fé, é aí que você se depara se realmente é uma crença verdadeira ou, mais uma vez, é da boca para fora. Se na hora da dificuldade realmente você vai se ajoelhar no chão e você vai dizer: meu Deus, eu entrego esse problema para você, não está no meu controle e eu confio plenamente. E dali você levanta e vai fazer suas coisas e continuar a sua vida com a certeza que você está amparado e que aquilo vai ser solucionado pela espiritualidade. Você consegue fazer isso? Somos também testados o nosso desapego, a nossa avareza, o tanto que a gente pede para a espiritualidade. Eu quero um carro novo, eu quero uma casa desse jeito, eu quero aquele sofá. Mas quando abre o guarda-roupa, está lotado de roupa que você não usa e que está lá. Porque você não desapega daquilo porque era de marca. Porque ainda você vai emagrecer para vestir aquela calça jeans. Você não se desprende das coisas que você tem. Você não esvazia suas gavetas, não faz nada para receber o que é novo. Você não doa. Por que será que o universo iria trazer mais para você então, se você não trabalha o seu desapego, a sua avareza? Esse teste muita gente reprova. Tem outro teste muito interessante que é das crenças demais, que elas vão trabalhar a sua capacidade em relação à opinião dos outros. Quando você decide fazer alguma coisa, um projeto, qualquer coisa nova, sempre vai ter lá os seus parentes, os seus amigos, o seu companheiro chegando para você e falando: não, isso não é legal de você fazer. Isso não vai dar certo. Você vai quebrar a cara e depois eu vou falar que eu te avisei. São essas crenças demais que vão balançando os nossos valores, as nossas vontades, os nossos desejos de realizar.
Esses são testes para ver se realmente você está firme nesse propósito. Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Agora mesmo, nesse momento, eu estou gravando um vídeo para vocês. Eu tenho uma dificuldade enorme de estar falando na frente da câmera. E esse está sendo o meu teste atual. De toda vez sentar, olhar para esse buraquinho aqui da lente e estar falando com você. É uma dificuldade muito grande, minha boca seca, eu fico nervosa, às vezes eu fico mal-humorada, apesar de eu ter uma vontade doida de transmitir esse conhecimento e trazer uma ideia para vocês, mas para mim é difícil ainda. E eu estou toda vez exercitando em estar sentada aqui passando essas informações. Não é fácil para mim, porém eu sei que existe uma crença que eu preciso quebrar. E eu olhando de frente com isso, eu vou ultrapassar essa barreira para atingir esse próximo degrau, até chegar um momento que realmente eu vou ficar muito mais natural falando na câmera do que eu estou nesse momento. Pode parecer que isso é um absurdo que eu estou te falando, né? Você está me olhando e está falando assim, nossa, mas você está tão natural, tão desprendida. Não é não. Isso é um exercício que eu estou fazendo, eu estou confrontando uma crença minha o tempo todo quando eu estou olhando para a câmera. As crenças que eu tenho é de que eu não sei o suficiente para passar informação, eu não tenho uma linguagem fácil, fluida para passar a informação para vocês, eu não consigo criar um contexto de início, meio e fim, de uma ideia, de uma construção. Essas são as crenças que me impedem de eu estar falando no vídeo nesse momento. Mas tudo isso, mais uma vez, como eu falei, eu vou quebrando o tempo todo através dessa prática diária, consciente realmente de que eu estou passando por um período de teste. Isso vai ficar mais leve cada dia mais. Nós somos testados também em relação ao nosso caráter, à nossa ética. Se nós somos pessoas honestas, se nós somos pessoas que respeitamos, que agimos com gentileza. Quer ver um exemplo de teste clássico que todo mundo passa? É no trânsito. No trânsito, você observa se realmente você está seguindo as regras, você tem empatia pelo outro, você está sendo gentil. Como que você está dentro do carro? Você está xingando lá o outro que parece uma mula andando a 20 km por hora? Eu já avancei um pouquinho. Antigamente eu colocava a mão para fora e xingava mesmo sem dó. Hoje já não. Eu já começo no meu pensamento. Pô, filha de uma mãe, porra, podia andar mais rápido, só devagar, que coisa, não sei o quê. Mas eu já estou avançando e mesmo assim eu me observo fazendo isso e depois eu dou risada de mim mesma e falo, Carla, você não está aprendendo nada. Exercite essa sua paciência. Porque eu sou uma pessoa que eu adoro dirigir, não em alta velocidade, mas eu gosto da coisa fluida, né? Eu sou um elemento ar, então imagina, tem que estar tudo muito favorável, muito fluido. E quando a coisa fica travada, é uma coisa que me tira do sério, né? Mas eu estou exercitando, esse já é um avanço. Então observe se você no trânsito, como você reage. É o teste que você faz, que o universo faz para você na sua vida o tempo inteiro, todos os dias, em todos os lugares. Para finalizar tudo que eu falei para vocês, lembra lá no começo do vídeo, quando eu falei que eu era uma pessoa que ajudava muitos outros, que estava sempre disponível e o outro não me priorizava e não me tratava como eu achava que eu merecia? Eu passei nesse teste quando eu observei que eu estava muito disponível para o outro, é porque justamente eu queria reconhecimento do outro. Automaticamente eu não me valorizava, eu não me reconhecia. Então eu buscava nas outras pessoas, né, essa valorização, esse alto valor, sendo que eu preciso me desenvolver. Então, ou às vezes também é muito mais fácil a gente cuidar, administrar da vida do outro, que é mais fácil a gente estar olhando de fora do que olhar para nós mesmo. É uma forma de procrastinação na nossa vida. E eu ficava muito frustrada porque todo o empenho e toda a energia que eu voltava para o outro não voltava para mim. Eu não era reconhecida por isso, eu não era valorizada. E aí eu entendi que o outro estava me fazendo um espelho enorme
para eu aprender a cuidar de mim, olhar os meus valores, usar essa energia que eu estava fazendo para o outro a meu favor. Então essa foi a lição, esse teste, e vou dizer para vocês que por mais que eu tenha entendido ele ainda, volte e meia a vida testa mais um pouquinho para ver se realmente eu absorvi essa lição. Eu já reparei que volte e meia eu tenho uma tendência, quando eu inicio um novo projeto ou que eu estou em mudanças na minha vida que talvez vai exigir um pouquinho mais de dedicação, aparece um ser iluminado do meu lado ali, me pedindo uma ajuda para eu ter foco, para justamente mudar o foco para essa outra pessoa, para eu procrastinar coisas que eu deveria fazer para mim. Eu já estou mais esperta, mais em observação em relação a isso, e já hoje eu falo, olha meu querido, eu não posso te ajudar agora, ou eu te ajudo dentro de um limite, mas eu preciso voltar a atenção para mim neste momento. Então é esse recado que eu quero deixar para vocês. Eu quero que vocês observem muito esses testes da espiritualidade. Não sejamos mimados em achar que, ai, que injustiça isso daí, né? Eu queria ter uma vida boa, eu queria poder usufruir, mas você pode. E pelo contrário, quanto mais você está desperto, evoluindo, praticando essa espiritualidade, porque isso é praticar a espiritualidade, isso é trabalhar a espiritualidade. Não é ler livro, ver live, videozinho no YouTube, gente. É você olhar a sua vida e você praticar ela com atenção, entender esses testes e fazer o esforço de querer passar por eles com a maior leveza, resiliência e humildade de um aprendiz. Gratidão a todos que me assistiram e até breve.